eles dizerem: bom é estarmos aqui, mas realmente é muito bom estarmos aqui. Especificamente para mim, que há 2 semanas atrás não estava aqui, estava ali naquele hospital, e estava pensando: meu Deus, como é que está a nossa igreja agora? Eu estou aqui, a igreja é lá, mas graças a Deus eu estou aqui e já não estou mais lá. A gente só dá valor às coisas quando a gente perde, quando a gente não as tem, E eu senti uma grande saudade da igreja. Eu quero dizer aos irmãos, o Espírito Santo me revela isso, que a nossa igreja está sendo cada vez mais abençoada. Eu quero profetizar com a mão direita, que no ano de 2015 nós vamos ter sucesso na nossa vida individual e na nossa vida coletiva. E nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos acessar a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. E as coisas que nós fizermos, nós vamos prosperar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava em São Paulo, antes de começarmos, vejam que Deus fala, o Espírito Santo realmente fala. Eu estava em São Paulo, eu esqueci de falar isso ao pastor Roberto, há coisa de quase 15 dias atrás, ou um mês atrás, eu tive um sonho. Nesse sonho nós estávamos num acampamento, e ali no acampamento já era de madrugada, e eu ouvi os irmãos conversando, e aquela conversa, aquele discurso que a gente sempre tem, mas está faltando dinheiro, como é que vai ser para nós contornarmos os nossos problemas financeiros aqui na igreja. E aí claramente eu vi a irmã Abigail, e ela aproximou-se. Eu achei graça no sonho, porque ela fazia assim, com aquela perninha assim, com a mão assim, engraçado, mas ela dizia: não se preocupe, nós vamos vencer, nós vamos superar. Eu dei glória a Deus, porque foi um sonho de Deus. Irmãos, nós estamos superando as nossas crises, nós estamos superando as nossas dificuldades. Essa igreja, a olhos vistos, tem sido abençoada, passando por um ano turbulento aí, com algumas dificuldades, mas nós superamos essas dificuldades e nós estamos vendo a mão de Deus, o bafejo do Espírito Santo sobre a igreja. É o bafejo do Espírito Santo. Quero contar mais uma coisa também, que estou me convalescendo. Eu construí uma imagem de mim mesmo, uma imagem de pessoa que não fica doente, uma imagem de pessoa que se recupera logo. O pastor Alberto, quando me viu lá naquele quarto, lá do hospital, ele me viu já recuperado. Já disse: vamos sair daqui, vamos adiantar esse processo. Tem uma coisa que fala assim comigo: vamos adiantar o processo, Não, você já passou e as coisas talvez não sejam bem assim. Tem que constrói uma imagem da gente que às vezes não corresponde à realidade. Eu também sou frágil, Então nessas últimas 2 semanas eu venho convalescendo. Aí eu passei por um período difícil, dores nas costas, porque eu já não podia mais dormir, bruxo da forma que eu sempre dormia, e algumas náuseas, disenteria. E aí antes de ontem, há 2 dias atrás, eu disse: meu Deus, eu quero declarar, eu quero declarar, eu não quero mais sentir isso, que o bafejo do Espírito Santo recaia sobre mim e eu fique são. Eu senti a cura, irmãos. Eu já estou bom. Não sinto mais aqueles sintomas que sentia antes. Para a glória do Senhor. Então o Espírito de Deus fala conosco, com a nossa alma. Quando Ele fala, a gente sente que é o Espírito de Deus. Isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é um Deus vivo. É um Deus que se revela. Eu quero falar sobre isso hoje, nessa manhã. Eu quero falar sobre a determinação da vida cristã, Os efeitos da determinação e os efeitos nocivos da indeterminação, da instabilidade. O tema da nossa pregação é: o que saístes a ver no deserto? O que saístes a ver no deserto? Irmãos, sem delongas, abramos as nossas escrituras em Mateus 11, capítulo 11. Mateus capítulo 11. O que saístes a ver no deserto? Amém? Mateus capítulo 11.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a ler, né, a partir do versículo 16. E depois voltaremos para o versículo 7. A partir do versículo 16 diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós nos tocamos flauta e não dançastes, e doamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Agora, versículo 7. Então, e partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. É este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Senhor nosso Deus, querido Pai, meu Deus, eu me entrego e entrego este povo que está aqui, Senhor, a nos ouvir, em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo fale, Senhor, através de gemidos inexprimíveis pelas palavras do homem. Meu Deus, que o homem seja rebaixado, que o teu Espírito seja exaltado, que nós possamos entender o que tu queres falar conosco nessa manhã. Meu Deus, essas pessoas saíram de casa e vieram até aqui. Por que saíram de casa e vieram até aqui? Para ouvir a tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo. Meu Deus, que o bafejo do Espírito Santo, meu Deus, como orvalho da manhã, recaia sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o título da nossa pregação é: o que saístes a ver no deserto? Este capítulo aqui, queridos, ele trata, né? E nós vamos falar sobre isso nesta manhã, sobre pessoas indeterminadas, pessoas que não se determinam, pessoas que não tomam posição. Este capítulo trata de modelos de comportamento. De um lado, pessoa que toma posição, pessoas determinadas, e de outro lado, pessoas indeterminadas, pessoas que ficam em cima do muro. Aquela geração ali a quem o Senhor se referia era uma geração assim, que não ouvia os apelos do Senhor. Era uma geração apática, uma geração que não dava respostas aos apelos do nosso Deus. Estranhamente, né? Coincidentemente, a nossa geração hoje é assim também. Os estudiosos dizem que nós estamos vivendo uma época que se chama pós-modernidade. Pós-modernidade. A pós-modernidade seria então um tempo de incerteza, é um tempo de descrença em verdades absolutas. Para os pós-modernos, para essa cultura pós-moderna que a gente vive, tudo é real, se for real, para você. A pós-modernidade caracteriza-se enquanto crítica àquilo que foi a modernidade, com as suas promessas modernas de liberdade, de igualdade, de progresso e de felicidade acessíveis a todos. A pós-modernidade encerra uma desconfiança, esse discurso otimista, né? Na modernidade
totalidade, mas revela-se fragmentada, fluida, incerta. Esse é o período que nós vivemos, que esses estudiosos aí dizem que nós vivemos na pós-modernidade. Tudo é relativo, tudo vale, não existe uma verdade absoluta. Ninguém acredita mais que a ciência vai trazer felicidade para os seres humanos, que a democracia vai criar liberdade e igualdade. É uma época de descrença, é uma época pós-moderna. E como é que isso respinga na vida espiritual? Na igreja, os autores dizem que já há uma geração de cristãos pós-modernos, né? A primeira geração de cristãos pós-modernos já está aí. São crentes que pouco ou nada sabem da palavra de Deus e demonstram pouco ou nenhum interesse em conhecer essa palavra de Deus. Crentes que cultivam uma espiritualidade verticalista, é Ele e Deus, não tem horizontal, nós, com nenhuma consciência missionária, social, política, consideram tudo muito normal, tudo é normal para esses crentes e não veem nenhuma relevância na cruz de Cristo. Aliás, eles acham até que a radicalidade da fé bíblica é uma forma de fanatismo religioso e não demonstram nenhuma preocupação em lutar pelo que creem, se é que creem em alguma coisa pela qual vale a pena lutar. Esse é o nosso tempo, irmãos, um tempo de indiferença coletiva geral. Tudo vale, tudo está aí nesse mercado cultural. Jesus Cristo é igual a Buda, que é igual a Maomé, que é igual aos orixás, né? Os crentes já não lembram da palavra, né? Tudo é importante o que você sente. O importante é o que você sente na sua alma, né? Não existe verdade. Isso é a pós-modernidade da igreja. Da mesma forma era aquela geração daqueles dias. Irmãos, vamos contextualizar esse capítulo aqui. É o capítulo 11. O capítulo 11, obviamente, segue o capítulo 10. No capítulo 10, que é o capítulo anterior, Jesus ele está escolhendo os 12 apóstolos. Ali há instruções, há demonstrações, né? Jesus fala das dificuldades e as recompensas da vida do discipulado. Mas a gente já entende ali que já há uma firme oposição ao nosso Deus humano, nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Ali, lá no versículo 34, do versículo 10, os fariseus já estavam dizendo que eles faziam aquelas curas pelo dedo de Satanás. Havia uma firme oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo. E depois do capítulo 11, que é o capítulo que nós vamos nos apegar a ele nessa manhã, nós vemos também já, aliás, aí no finalzinho 11 do versículo 20, dizendo que Jesus então começa a condenar aquelas cidades nas quais ele operou grandes milagres, porque elas não creram nele. Portanto, nosso Senhor está sofrendo uma grande oposição, uma oposição ferrenha, uma firme oposição, mas o Senhor depara-se com um grupo de pessoas, que a maioria deles, pessoas que eram pessoas apáticas. Os irmãos conhecem alguém apático? Apatia vem do grego, irmãos. Eu não quero ficar complicando aqui, que o público não é lugar de teologia complicada. Apatia é porque apateia, né? O não sentimento. Alguém que não sente nada, que não se expressa. É alguém que, entre aspas, nem cheira e nem fede. Então Jesus critica aquela geração do seu tempo. Se havia oposição, se havia uma tomada de posição por parte dos fariseus, que dizia que ele operava aqueles milagres, né, pelo dedo de Satanás, havia uma grande quantidade de pessoas apáticas, pessoas que não se pronunciavam, pessoas que ficavam em cima do muro. E Jesus critica a geração do seu tempo, e Jesus atribui àquela geração do seu tempo duas qualidades negativas, né? A que eu compararei esta geração a meninos, e a meninos que não tomam oposição, porque nós nos tocamos com arrasar, né? Que é um cântico, uma lamentação, e vocês não choram. Nós tocamos flauta para vocês se alegrarem, e vocês não dançam, vocês não reagem. Então ele compara aquela geração a duas qualidades bem negativas. A primeira é esta: meninos. A nossa geração é assim também, uma geração infantilizada. Já viram adultos infantilizados, né? Que até hoje, com 40 anos ou mais,
conhecimento, né? Zero no conhecimento, ele não busca meditar na palavra do Senhor. Então o crente menino tem essa característica, ele vive só na imediatidade da experiência, mas ele não medita. Uma segunda característica do crente menino, o crente menino tem uma eterna atitude de novo convertido. Ele não sabe diferenciar entre fantasia e realidade, não sabe diferenciar a voz de Deus das emoções humanas. Ele é só emoções, aliás, são tantas emoções, né? Tantas emoções. Ele vive de emoções, é igual o povo brasileiro. O povo brasileiro vive de efeméride, de festa. É carnaval, é São João, depois é outra coisa, é isso, é picareta, é isso, é aquilo. São emoções, né? A gente está despertando agora para a realidade política, a realidade racional, de queremos mais educação, né? Mais investimento em infraestrutura, mais trabalho, mais outras coisas, e não tanto emoções, não tanto festas. Então, o crente, criança, ele só vive das emoções, ele rola de um lado para o outro por força das emoções. Para ele é o que ele sente agora, né? Então, ele está firme e forte aqui no evento. São crentes de efemérides, de festas, de eventos. Nos eventos ele é forte, mas no dia a dia, na tessitura do cotidiano, ele não se sustenta porque ele não medita na palavra do Senhor. Outra característica do crente menino é que ele é levado por todo o vento de doutrina. Aliás, Paulo diz lá em Efésios 4,14, eles são meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina. Ele não tem firmeza doutrinária. Um crente menino, ele não lê a palavra, não medita, ele vive das suas emoções, então ele é engordado. Tem igrejas inteiras que são levadas por todo o vento de doutrina. Uma coisa surge lá nos Estados Unidos da América, já vem para aqui, e essas as igrejas catalisam aquilo que deu certo lá para cá, de maneira crítica, né? Os crentes meninos são crentes que, por não meditar, é vítima de toda sorte de engano, de doutrina, de heresia. Essa é a característica do crente infantilizado, da geração infantilizada da sua época. E o Senhor também atribui um outro atributo negativo à geração da sua época. Além de serem meninos, né? São também meninos, pessoas que não tomam uma posição, né? Entoamos lamentações e vocês não choram, tocamos flautas e vocês não dançam, apáticos. É uma outra característica da geração da sua época. Pessoas que não tomam posição, pessoas que não se determinam, pessoas indiferentes, pessoas que não tomam partido, pessoas que nem cheiram, que nem fedem, como diz aí fora, pessoas que ficam em cima do muro, gente desanimada, gente indecisa, gente que não vai à luta, gente que fica esperando, né, para ver o que é que vai acontecer. Nós temos um exemplo histórico, irmãos. Historiadores dizem
Alguém já disse que a diferença entre uma pessoa de sucesso e as outras não é a falta de força, nem a falta de conhecimento, mas particularmente é a falta de determinação. Eu disse isso, foi Vincent Lombard, treinador. Falta de determinação. A palavra determinação traz em si a inspiração para o sucesso. Quem quer ter sucesso precisa ter determinação. Determinação significa capacidade de decisão, de resolução. Todos os dias vemos pessoas se determinando a cumprir bem as suas tarefas, e elas conseguem fazê-lo. E quanto a outras que apenas dizem as mesmas coisas, eu vou fazer, mas não tem determinação. Ok, eu vou tentar e vou ver no que dá. E quando chega no final da jornada, nada ou quase nada foi solucionado ou feito. Eu vou ver aquilo que vai dar. Essa pessoa sem determinação. É fácil reconhecer pessoas sem determinação. É fácil reconhecer pessoas sem determinação. Afirma Valéria Sica Prado, psicóloga clínica. Continuando, o que essa mulher diz, essa psicóloga? São aqueles que desistem ao topar com o primeiro obstáculo. Pessoas que não têm determinação é aqueles que desistem ao topar com o primeiro obstáculo. Aqueles que se sentem derrotados antes mesmo de começar a batalha. Aqueles que já estão derrotados dentro de si. Aqueles cujas desculpas são maiores que as atitudes. De acordo com a psicóloga, determinação é o que mantém a humanidade produzindo, criando, é a força fundamental para o enfrentamento das dificuldades que naturalmente aparecem quando buscamos os nossos objetivos. Irmãos, vocês precisam ser determinados. Nós temos obstáculos na vida, temos dificuldades que são meramente humanas, temos dificuldades subjetivas, externas. Nós temos o inimigo das nossas almas e um terço dos capetas que estão aí com eles, diz as escrituras. Nós temos muita coisa, que lutar, mas talvez o maior empecilho seja, a nossa maior dificuldade seja nós mesmos. Os nossos maiores inimigos não é demônio, e nem atividades externas, talvez seja nós mesmos. Precisamos nos determinar a vencer nós mesmos em primeiro lugar. Mas deixa essa geração aí, essa geração apática. O Senhor então se vira os seus olhos na direção do deserto. Agora o Senhor se vira para a direção do deserto, aquilo que nós acabamos de ler a partir do versículo 7. Vira os olhos para o deserto e procura um modelo diferente dessa geração apática. O que é que você vai ver no deserto? Essa passagem é muito linda, eu gosto muito dessa passagem. O que fostes ver no deserto? E é interessante aqui, irmãos, que o Senhor, Ele faz essa pergunta 3 vezes. E quando na Bíblia aparece uma expressão 3 vezes, é porque na Bíblia, a Bíblia quer dar uma ênfase a isso. Por exemplo, o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe de tudo, Então, santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes é uma ênfase, porque ali o Senhor quer saber de fato, verdadeiramente, se nós estamos compreendendo aquilo. E nós percebemos essa expressão 3 vezes. Repare aí, dê uma olhada aqui no versículo 7 e no versículo 8. 2 vezes, uma vez no versículo 7, que saístes a ver no deserto. No versículo 8, que saístes a ver. E agora no versículo 9, mas para que saístes? Porque o Senhor insiste tanto, 3 vezes perguntando. Meus irmãos, o que saístes a ver no deserto? A pergunta é essa: o que leva você a tirar você da sua zona de conforto para ir para um lugar ruim como o deserto? Porque o deserto não é um lugar bom. O deserto é um lugar inóspito. O deserto é um lugar de bichos peçonhentos, abutres, chacais, escorpiões. O deserto é um lugar que as pessoas não habitam nele. Os nômades, eles transitam
né? Eu quero dizer a você que José aparentemente não é um lugar bom, mas é um lugar bom, porque é no deserto que nós crescemos. Abraão cresceu no deserto, Moisés cresceu no deserto, Isaac cresceu no deserto, Elias e Paulo, e nosso Jesus Cristo cresceram espiritualmente no deserto, e nós passamos também pelos nossos desertos. Todos nós passamos pelos nossos desertos. É no deserto que nós crescemos, é no deserto que nós amadurecemos, é no deserto que nós vamos entender o Espírito Santo. Irmãos, que saístes a ver no deserto? O que é que tira você da sua zona de conforto para ir para o deserto? Interessante essa expressão, o que saístes a ver, né? Eu gosto de ficar complicando aqui, porque nós somos pessoas simples, mas é interessante que nós entendamos isso, porque essa pergunta também é uma pergunta irônica. Nosso Jesus Cristo, ele é um pouco irônico também, porque essa expressão, que saístes a ver, contemplar, que saístes a ver, né? A expressão lá no grego é teasadai, que saístes a teasadai, a ver, a contemplar, teasadai, é daí que vem teatro. Que saístes a contemplar? Você acha que você vai para o deserto para ficar ali regaladamente olhando, contemplando coisas alegres e boas? O Senhor está perguntando, você acha que você vai para o deserto olhar coisas divertidas? Não, você vai para o deserto ver coisas trágicas. Você vai para o deserto ver o sofrimento. Você vai para o deserto ver homens duros, homens calejados pela provação. Que saístes a ver? Que saístes a teasadai, né? A ver, a contemplar. Que saístes a ver? Eu vou dizer para vocês, o que você não vai ver, não vai encontrar no deserto. Você não vai encontrar no deserto uma cana agitada pelo vento, um caniço agitado pelo vento. O que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Você sabe o que é isso? Uma cana agitada pelo vento? No deserto não tem cana, irmãos, porque cana tem uma raiz muito frágil, fica balançando de um lado para o outro. Caniço é o símbolo de um homem fraco, de um homem destituído de propósitos, de homens irresolutos, de homens fracos e hesitantes. Vocês foram para o deserto, nesse lugar de tragédia, de sofrimento, de homens duros, para ver uma cana agitada pelo vento, ficar balançando para cá e para cá. Já viu um bambu? Já viu uma vidraninha sobre um bambuzal? Alguém já viu aqui? Vai muito braço. Como é que o bambu fica? De um lado para o outro. Você vai ver isso no deserto, né? Esse tipo de vegetal ainda em regiões férteis, não no deserto. Caniço agitado pelo vento. Pessoas sem raízes. O que é uma pessoa sem raiz, né? O que foste ver no deserto? Você não vai ver no deserto. Duas coisas. Primeiro, pessoas instáveis. Depois, pessoas vaidosas. Você não vai ver pessoas instáveis no deserto. Um caniço agitado pelo vento. Pessoas sem princípios. Pessoas sem doutrina. Pessoas sem visão. Pessoas sem identidade. É isso que a gente vê nas igrejas hoje. Essas igrejas fluídas, igrejas loucas. Pessoas claudicantes. Ficam de um lado para o outro. Elias pergunta àquele povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou siga Baal, ou siga Jeová. Tiago diz: o homem com coração dobre, cúmplice, ele é como a onda do mar, que vai para um lado, vai para o outro, não tem o caminho certo. E nosso Jesus Cristo fala lá em Apocalipse: eu tenho porém contra ti que você não é quente nem frio, és morno, e porque és morno que está cheio da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, quando na verdade não sabes que és um pobre, um miserável, cego, nu, um desgraçado, né? Compre de mim ouro para que te enriqueças, e veste para que vistas, e colírio para que vejas. O Senhor odeia pessoas inconstantes. No deserto você não vai encontrar pessoas inconstantes. É horrível pessoas inconstantes, irmão. Pessoas sem constância, né? Irresolutas, pessoas indeterminadas, pessoas claudicantes, né? Eu não recomendo ninguém colocar o nome do seu filho Cláudio, porque Cláudio vem de claudicare, pessoas mancas,
Cláudio, não ficou Cláudio, mas aí já se foi. O conselho já é esse. O Senhor não gosta de pessoas que claudiem no deserto, vocês não vão encontrar pessoas assim. Outro tipo de pessoa que você também não vai encontrar no deserto são pessoas vaidosas. O que foste ver no deserto? Homens vestidos com roupas finas. Quem são esses homens? São homens que servem no palácio, não no deserto. Roupas que eram confeccionadas de algodão, de seda, né? Já o profeta vestia roupas, né, feitas de pano cru. O profeta é diferente, homem duro, homem rígido, homem surdo, homem suado, talvez até fedorento, mas é o nome de Deus. Você não vai encontrar pessoas vestidas de roupas finas, né? Pessoas vaidosas. Nós temos hoje pessoas materialistas, pessoas que só pensam em bênçãos para si próprias. Essas coisas dessas igrejas de teologias da prosperidade. É o crente fariseu, ele pensa que já tem um conhecimento. Nós temos cheio de crentes assim na igreja, né? Ele racionaliza tudo, ele avalia tudo, ele julga tudo, mas não pratica nada. Ele gosta de julgar os irmãos. Ele se põe no lugar de Moisés, né? Mas a palavra de Deus diz que o amor não se ensoberbece, ele não se ufana. Pessoas vaidosas, pessoas materialistas, pessoas que só olham para a sua própria realidade, seu próprio umbigo, né? São esses homens que se vestem roupas finas, só pensam crentes materialistas. Nós podemos ter uma radiografia do cérebro, da alma desses crentes, só bênçãos a ter, a conquistar. Isso é pecado, isso é idolatria, isso é materialismo. Este tipo de gente você não vai encontrar no deserto. Louvado seja Deus. Nem os estáveis, nem os vaidosos, crentes almofadinhas, crentes que são frágeis, que só olham para as coisas materiais, crentes superficiais, crentes que precisam inspirar-se em João Batista. Você não vai encontrar no deserto. Mas, pelo amor de Deus, o que é que nós vamos encontrar no deserto, Amaral? O que é que nós vamos encontrar no deserto? O que é que você vai encontrar no deserto? O que é que você pretende encontrar no deserto? O que é que te tira da sua comodidade para vir até a igreja? O que é que você quer encontrar na igreja? O que é que leva esse povo todo a sair de Jerusalém, da Idumeia, de Traconites, aí no deserto da Judéia para ver João? O que é que te leva até a igreja? O que é que te faz ir até o deserto? O que é que você encontra no deserto? Primeiro você vai encontrar crentes de verdade, profetas, né? A palavra de Deus diz que João é um profeta. O que é que se encontra no deserto? O crente, o consagrado, aquele que tem a mente de Cristo, o que tem unidade com o Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 9 que nós fomos chamados para ter comunhão com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 João 6 nós temos a comunhão com o Senhor, e é por isso que nós temos comunhão com o Senhor, é que nós praticamos a verdade e não andamos nas trevas. Quem anda em mentira, quem anda em pecado, na escuridão, não tem comunhão com o Senhor, já perdeu a comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus, porque nós temos a comunhão com o Senhor. Vai-se ao deserto para encontrar crentes, vai-se à igreja para encontrar crentes. Mas o que é que esse crente nos diz? Abram aí Lucas 3, vamos ver o que é que esse crente nos diz. Esse crente que é João Batista, que é um profeta. O que é que ele nos diz? Do deserto. Para ver se vale a pena sair da comodidade das nossas vidas e irmos até o deserto ver este varão exótico, varão diferente, profeta. Louvado seja Deus. O que é que este crente nos diz? Lucas capítulo 3. Abra em Lucas capítulo 3. Ele vai vendo aqui as falas dele. Amém, irmãos? Olha o que ele vai nos dizer. No versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A primeira coisa que ele nos diz é isso. Você é crente? Então produza
Perguntaram a ele, no versículo 10, então, profeta, o que nós precisamos fazer, além de produzir frutos dignos do arrependimento? Aí ele vai dizer no versículo 11, olhe, irmãos, reparta com quem não tem. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. A gente pensa que obra de caridade é para quem tem grana, quem tem dinheiro, então a gente projeta para eles o dever, a gente fica se escondendo atrás das nossas limitações financeiras. Todo mundo tem limitação financeira, não conheço uma pessoa aqui que não passa por dificuldade financeira, nenhuma. Mas ele está dizendo que quem tem 2 túnicas ou quem tem comida, reparta com o seu próximo, só se tiver condições financeiras. A gente quer se esconder atrás desse discurso oco e vazio. Ele manda que nós repartamos até o pouquinho que nós temos, né? É isso que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo dá graças a Deus pelos irmãos da Macedônia, que na sua pobreza tirou tudo que tinha para dar para os crentes de Jerusalém, diferente dos irmãos lá de Corinto, que tinham condições e eram miseráveis. Mas os irmãos da Macedônia, da sua pobreza, tirou o que não tinha. É isso que João está dizendo: quem tem 2, reparta com aquele que não tem nenhum. É isso que esse crente está dizendo. E diz mais, lá no versículo 13, né? Ele diz isso para aqueles cobradores: não cobreis mais do que é estipulado. Ou seja, não banque o esperto, não queira tirar vantagem sobre o seu irmão, você que está em situações privilegiadas. E tem mais, versículo 14: a ninguém maltrateis, né? Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Ele diz isso para os soldados, né? A ninguém defraudeis, a ninguém maltrateis, a ninguém explorai. É isso que esse crente diz. Daí você vai ver no deserto crentes, profetas como esse, e outro tipo de pessoa que você encontra no deserto, além de crente, né? Além do homem que tem comunhão com o Senhor, você também encontra no deserto aquelas pessoas que tomam o reino de Deus à força. Está lá escrito no versículo 12, capítulo 11, que nós estamos lendo, versículo 12, ele fala que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você encontra no deserto aquelas pessoas que tomam o reino de Deus com esforço. São pessoas fervorosas que você encontra no deserto, pessoas que realizam uma ação vigorosa, intensa, pessoas que têm intenso zelo, pessoas que realizam um sacrifício total, pessoas para as quais qualquer sacrifício ou esforço é pequeno demais para alcançar o reino. Você vai encontrar no deserto as pessoas que esforçam-se para encontrar com o Senhor, as pessoas que se esforçam para tomar o reino de assalto, para ter o reino para si. O que o apóstolo Paulo nos diz lá em Atos 14, 22, que é necessário passar por muitas privações e sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Nós pensamos que é fácil entrar no reino de Deus, nós pensamos que é fácil ser cristão, nós pensamos que é um caminho ataviado só pelas bem-aventuranças. Não é isso não, irmão. Está lá escrito em Atos
para alcançarmos o reino dos céus. Louvado seja Deus. É isso que nós vamos encontrar no deserto. Pessoas que se esforçam para entrar no reino dos céus. No deserto nós vamos encontrar dois tipos de pessoas: o crente, o profeta, e nós vamos encontrar também aqueles que tomam o reino de Deus por esforço, aqueles que se exercitam para alcançar o reino de Deus. Foi isso que eles encontraram no deserto. João Batista, o modelo de crente. De um lado, aquela geração apática, aquela geração que não respondia aos apelos do Senhor, que nem se envolvia para o lado de João e nem se envolvia para o lado de Jesus. Mas do outro lado nós encontramos um varão como João Batista, que é modelo para todos os crentes. É isso que nós precisamos encontrar no deserto que nós passamos. Crente de verdade, e não só crente, mas pessoas fervorosas. Irmãos, estou a concluir. Eu quero dizer para os irmãos, eu queria dar para os irmãos, quero e vou dar para os irmãos aquilo que seriam 4 receitas para que nós possamos adentrar no ano de 2015 com vitória. O que eu preciso fazer para alcançar a vitória, para atravessar os meus desertos? Como é que em 2015 eu vou ter força para alcançar aqueles projetos íntimos do meu coração? Como é que em 2015 eu vou ter força para ser um crente espiritual, um crente que ouve o Espírito falar comigo? Como é que em 2015 eu posso ter vitória? Eu posso recomendar aos irmãos 4 princípios, orientações. Se você se voltar para a Bíblia, você vai encontrar mais do que isso, mas eu creio que esses 4 são abrangentes. São 4 princípios, 4 caminhos que levarão os irmãos à vitória. E a primeira delas é deixar as coisas que para trás ficam. Esqueça os malogros, esqueça o que deu errado, esqueça as coisas que não deram certo. Olhe para frente, o apóstolo Paulo diz isso. Eu queria que os irmãos participassem, que o irmão abrisse as suas escrituras em Filipenses 3:13 e outro irmão Isaías 1:18. Primeiro Filipenses 3:13. O irmão fala com a autoridade do Espírito Santo, leia, abra as escrituras e participe. Se levante e leia Filipenses 3:13. E depois alguém lê Isaías 1:18. Primeiro princípio é este: deixa as coisas que para trás ficam, aprenda a esquecer. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Alguém lê agora Isaías 1:18. Isaías 1:18. O varão ou varoa? Eu prefiro agora que seja uma varoa. Uma varoa, lê Isaías 1:18. Isso que é o que o Senhor vai fazer com os seus pecados que foram passados. Hein? O Senhor vai lançar no mar do esquecimento, irmãos. A primeiro, para quem quer vencer, o primeiro momento é esse: deixa as coisas que para trás ficam, se esqueça, deixa para trás, não deu certo, olha para frente. O apóstolo Paulo diz que uma coisa eu faço, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O derrotado fica ruminando a derrota. Pessoas que não se perdoaram ficam ruminando o pecado. Esqueça, se o Senhor já esqueceu, quem é você para ficar se remoendo, se lembrando do pecado? Esqueça em nome de Jesus. Ainda que tenha crentes que falam mal de outro crente, gente recalcada, gente pobre de espírito, gente plebeia que fica falando mal de você, que fica te caluniando, gente que fica botando o dedo em risco. Isso é gente miserável, gente que não cresceu, gente que não se converteu, seja crente, seja ímpio. Deixa essa gente para trás e prossiga para frente. Louvado seja Deus. Mário Quintana, o poeta. Estamos já concluindo nosso tempo
Urque. Mário Quintana, irmão, um poeta, um trecho poético que é bonitinho, ele fala assim: esses aí que jogam pedras no meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? Passarei por cima deles, deixa eles para trás, eles fiquem para trás, caídos na sua lamúria e na sua pobreza de espírito, mas você prossiga para a frente, de vitória em vitória. Louvado seja Deus, aleluia! O vencedor que você é, louvado seja Deus, caminhando para frente, alcançando as metas, deixa as coisas que para trás ficam, o que diz Paulo, louvado seja Deus. Segundo, mude a sua maneira de pensar. Ninguém que quer ser vencedor pode ter ideias arcaicas para vencer, né? O juiz Pablo Stolze, esse cara, ele passou em primeiro lugar no concurso para juiz. Ele é muito conhecido, aparece no jornal toda hora. Um dia ele falou uma coisa interessante, que aquele concursando que vai fazer a prova, já achando que não vai passar, já derrotado, ele já perdeu, entendeu? Ele já está derrotado no seu coração. Mude a sua forma de pensar. Isso veio a da psicologia. Provérbio 23:7 diz assim: porque como imagine sua alma, assim ele é. Como você se vê, Osmar, assim você é. Se você olha para você como pessoa vencedora, você vai agir como vencedor. Se você olha para você como pessoa derrotada, você vai agir como derrotado. Aprenda que aquilo que pensamos, aquilo que está dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, se reflete em nossas ações. Você precisa saber disso. Você não pode mudar a sociedade. Você não pode mudar a sociedade. O marxismo estava errado. Marx estava errado. Você não pode mudar a sociedade. Você não pode mudar o seu marido. O marido não muda a esposa. A esposa não muda o marido. Você não pode mudar a sua esposa. Você não pode mudar o seu marido. Você não pode mudar o seu filho. Você pode ensiná-lo, mas não pode mudar. Você não pode mudar as leis do seu país. A única coisa que você pode mudar é você mesmo. Louvado seja Deus. Paulo escrevendo em Romanos 12:2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai você mesmo pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz: transformar o mundo, transformar isso, transformar aquilo, transformar em você mesmo. Você quer ser vencedor? Levante a mão quem quer ser vencedor. Transforme a sua maneira de pensar. Transforme a sua maneira de pensar. Pense em você como mais do que vencedor, como raiz, como cordeiro de Cristo, como imagem, como pessoa que está se adaptando à imagem do Senhor. Mude a sua forma de pensar. Terceiro, tome uma posição. Irmãos, não fique em cima do muro. Eu fico vendo aqui o pastor apelando à igreja. Quantas vezes eu já apelei esses jovens vão participar. Aí vai na reunião de jovens, tem 3. O irmão Amaral estava dizendo que tem reunião de diálogos. Tem quantos, Amaral? Tem quantos? Na reunião você convocou os diálogos. Foram quantos para a reunião? Isso. E nós temos quantos diálogos? Quantos? 26. Vamos fazer desapego com aquela geração. Vai, uma dificuldade. E vamos tomar uma posição. Seja determinado, se encha de coragem. A palavra de Deus nos diz, né, que nós somos mais do que vencedores. Está lá escrito em Isaías 43:5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajudarei a você. Espere no Senhor, seja forte, seja corajoso. Espere no Senhor, diz no Salmo 27:14. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Está em Josué 9. Seja corajoso, seja determinado. Tome uma posição, irmãos. Quem quer ter vitória, tome uma posição. Eu concorri com centenas de brasileiros, né? Eu pensei comigo mesmo, conversando comigo, eu vou mudar projeto de pesquisa lá para o Canadá. Será que o povo de lá vai querer mais um brasileiro lá no Canadá?
centenas de brasileiros. Você acha que é um só? 2, 3? Quem é que não quer ter uma bolsa para ficar um ano fora lá no estrangeiro, só estudando? Quem é que não quer ter? Né? Centenas. Eu não ouso dizer milhares, que eu não sei se são milhares, mas quando eu falo, com certeza, centenas. Aí eu pensava assim, meu Deus, estou aqui na Bahia, será que eu vou ter? Eu ficava com esse pensamento miserável, pensamento rasteiro, pensamento empobrecido. Eu vou montar, me determinei, fui aprovado. Dos poucos que foram aprovados aqui no Nordeste, não quero falar isso porque pode parecer soberba, mas se precisa uma atitude, sabe o que eu quero dizer? Eu não tenho condições. Porque, Senhor, eu não sou homem de falar nem ontem nem hoje, eu sou tenho uma voz, uma boca, uma língua pesada, sou Moisés. Jeremias dizendo, Senhor, eu ainda sou um menino. É que não diga que você é um menino, porque eu estou contigo. É sempre desculpa na frente, irmão, se determine. Porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, porque eu não tenho escolaridade, porque eu não sei isso, é sempre o ar, sempre empecilho na frente, mas o Senhor é que vai à sua frente para disparar, para destruir as portas de bronze, ferrolho de ferro. Louvado seja o nome do nosso Deus. É Ele que dá força, não sou eu que estou dizendo isso não, é o Senhor que diz isso. Tenha coragem, seja forte, porque eu estou contigo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, o terceiro princípio é esse: seja determinado. Toma uma posição, não fique em cima do muro, não tenha medo. Toma uma posição de ver tantos crentes ainda determinados, tantos crentes frágeis, tantos crentes fracos, crentes que têm o Espírito Santo, pensam que tem. Isso é horrível. A gente vê tanto ímpio aí, com tanta determinação, alcançando as coisas, mas crentes derrotados. Em nome de Jesus, vai acabar com a terra. Essa igreja não é igreja de derrotados. Essa igreja é uma igreja de vencedores. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Por último, invista no reino. Busque o reino de Deus com força. Alcança o reino de Deus aqueles que buscam-no com violência. Há que se ter uma santa violência. Violente ao seu próprio corpo, a sua própria vontade. Se determine. A palavra de Deus diz que aquela pessoa que encontra o reino é semelhante a um homem que coleciona pérolas de grande valor. Eu conheço muitos colecionadores, pessoas que colecionam selos, pessoas que colecionam moedas. Então eu vejo esses caras assim, quando eles veem uma moeda assim rara, só que tem um corpo diferente, esses caras levantam fundos, vão até onde não podem para comprar aquela moeda. E a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é semelhante ao comerciante de pérolas. E aí ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo, toda a sua coleção para comprar aquela pérola. Para conquistar o reino dos céus é necessário um grande investimento, irmãos. É necessário força, é necessário intimidade com o Senhor, e a intimidade com o Senhor não vem da noite para o dia. É necessário buscar essa intimidade. Portanto, o último princípio é esse: invista no reino de Deus. Busque o Senhor, busque o Espírito Santo, e Ele vai se achegar a você, porque está escrito: eu amo os que me amam e aquele que me busca. Louvado seja Deus. Então, quatro coisas que você não precisa esquecer, você não pode esquecer. E a primeira é essa: deixe as coisas que para trás ficam. Nada de ficar, confie em mim. Estou dizendo para vocês, confie no que eu estou dizendo. Nada de ficar ruminando desgraça, miséria, derrota. O que passou, passou. Prossiga para o alto. Aprenda a esquecer, esqueça e olha para frente. O vencedor só olha para frente. Deixa quem está falando mal de você para trás. Deixa aqueles outros derrotados para trás. Deixa quem quer que seja, olhe para frente. Olhe, prossiga para o alvo. Esqueça seus pecados, suas besteiras, suas burrices. Prossiga para o alvo. Primeira coisa: deixe as coisas para pelo amor de Deus. Aprenda a esquecer. Esqueça. Siga o meu conselho, estou dizendo para vocês. Esqueça. Deixe as coisas que para trás ficam. Segundo, mais uma vez, mude a sua maneira de pensar. Mude. A gente aprende com a vida. A gente cria modelos que acabam sendo frutíferos. Seja maleável. O Senhor só opera quando quebra o vaso para construir um vaso novo. Mude a sua maneira de pensar, seus preconceitos, as imagens que vocês construíram. Seja flexível. Mude a sua maneira de pensar. Porque como está em Provérbios, porque como imagina
quando o seu pastor fizer os apelos, atenda os apelos da sua liderança. Seja flexível agora no Espírito Santo. Tome a posição. Tome a posição. Quem não toma uma posição já está derrotado. Por último, e mais uma vez, busque ao Senhor com força, com investimento. Filho meu, entrega-me o seu coração, com todo empenho, com toda a força, com toda a gana, com todo temor, porque o Senhor vai mais do que todas as coisas. Quero profetizar para vocês, 2015, vocês vão ser vencedores. Amém. Vão alcançar os seus projetos, vão ter sucesso, porque é um lugar de recalcado, lugar de gente derrotada, lugar de gente deprimida, de gente tristonha, gente que fica remoendo o que vai do passado é museu, remoendo o passado é coisa do passado. Vocês são mais do que vencedores. Vamos orar. Fique de pé, vamos orar. Entregar a Deus as nossas vidas e 2015. Entregar a Deus nossas vidas e 2015. Querido Deus, amado Pai, Senhor, como é difícil sermos constantes, como é difícil sermos crentes. Meu Deus, o nome exato da palavra não é ser religioso, mas crente de verdade. Meu Deus, como é difícil te servir com toda a integridade que tu mereces, mas nós queremos te servir com essa integridade que tu mereces. Não queremos ser crentes, meu Deus, circunstanciais. Meu Deus, hoje aqui, fraco, forte, queremos ser fortes todos os dias, Senhor. Não queremos ser uma cana agitada pelo vento. Em nome de Jesus, meu Deus, dai-nos uma porção dobrada